Muito boa tarde! Sejam todos bem-vindos ao Despertar Consciente de hoje. Vamos embora falar sobre sombras. Bom, esse tema aqui, quem já conhece meu trabalho, eu sou suspeito para falar, né? Já sabe que eu adoro esse tema. Sempre busco abordar aqui no meu perfil o tema sobre as sombras, busco trazer esse tema em paralelo com o meu trabalho que eu desenvolvo com o HQI e com o autoconhecimento. Então, sombras é um assunto que não pode ficar de fora, então, periodicamente, eu estou sempre abordando esse tema aqui. Já tem até um tempinho que eu não abordava o tema. Recentemente, fui convidado pela Eliane Xavier para realizar uma aula sobre sombras, e aí eu empolguei de novo com o tema sobre as sombras e falei assim, opa, vamos falar um pouquinho sobre sombras de novo no Instagram. Então, em breve, já estou preparando um conteúdo aí sobre sombras para vocês também, uma maratona. Então, periodicamente também promovo algumas maratonas de aulas mais aprofundadas com alguns temas específicos. Quem já me acompanha aqui, já fiz maratona aí sobre o controle. Então, tem muito tema aí que eu gosto de explorar e um deles é a sombra. Então, em breve vai ter uma maratona sobre sombras também. Já estou preparando aí para vocês, tá? Então, acompanhe meu perfil aí que em breve teremos essa novidade. Mas eu já animado para falar sobre o assunto, então achei interessante trazer o Despertar Consciente de hoje sobre sombras. Então, deixar aqui uma boa tarde aqui para o pessoal que já chegou aqui, Duda, Júlio, lá, sejam todos bem-vindos aqui. Pessoal, meu áudio e a imagem tá legal aí para vocês? Por gentileza aí, vai dando um feedback, tá? Quem estiver assistindo a gravação também, seja muito bem-vindo, prazer ter você aqui no Despertar Consciente também, tá? E quem caiu de paraquedas, Despertar Consciente, toda terça e quinta às 13 horas, eu estou aqui ao vivo batendo um papo com vocês, com algum tema em específico, tá? Então, vamos lá falar sobre as sombras. O que são sombras? O que tem a ver sombras com um problema financeiro, com um problema de relacionamento, com um condicionamento indesejado, com um problema de saúde? Então, vamos começar a entender aqui o que tem a ver sombras, o que é sombras e como que ela impacta a nossa vida prática, tá? Bom, vamos lá. Primeiro, o que são sombras, tá? Sombras é tudo aquilo que a personalidade reprimiu, tá? Tudo aquilo que a sua psique reprime vira uma sombra. Pode ser a própria personalidade reprimida, pode ser um desejo, pode ser uma vontade, pode ser um sentimento, pode ser uma situação. Tudo que é reprimido pela parte consciente vai para debaixo do tapete, isso vira uma sombra. Como não existe uma lixeira cósmica, o fato de estar reprimido não quer dizer que está resolvido ou que desapareceu. Isso fica sendo armazenado no seu inconsciente e justamente por estar reprimido, e quem reprime é a própria pessoa, então sombras, por isso que é um assunto complexo, porque é algo que a própria pessoa está escondendo, não só do mundo externo, mas dela mesma. Então, as sombras é algo que até a própria pessoa desconhece. Então, é um lado oculto da própria pessoa que nem ela sabe que existe. Por isso que existe uma estranheza muito grande quando essa personalidade se manifesta, tá? E é por isso que é difícil, na prática, de ser localizada e encontrada, principalmente se a pessoa nem sabe que isso existe, tá? E isso impacta todas as áreas da vida. Por quê? Tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer um dia na nossa vida vai passar pela natureza das nossas escolhas. E quem que está escolhendo? A própria pessoa, seja de forma consciente ou seja de forma inconsciente. E este inconsciente que está fazendo escolhas ou deixando de escolher, que também não deixa de ser uma escolha deixar de escolher, é uma sombra. Tá? Então a sombra, ela é responsável também pelos resultados práticos. Não só ela, porque quem a reprimiu também tem personalidade, tem participação por ter a reprimido, então também tem participação pelo resultado. E é importante tomar consciência disso, senão a pessoa acha que tudo é culpa da sombra. Tá? Então, não é a sombra. A sombra também não é uma terceira pessoa. A sombra é uma parte da psique da pessoa. Então,
a pessoa, esse corpo físico que está aqui, existem várias personalidades interagindo com o mundo externo, fazendo escolhas ou deixando de fazer escolhas, tá? Então, essas personalidades que estão fazendo ou deixando de fazer escolhas está dentro da própria pessoa. Só que reprimir uma personalidade, um sentimento, uma situação é o mesmo que você represar um rio. O rio, ele segue o fluxo natural. Então, da mesma forma que é natural as personalidades se manifestarem, quando ela não se manifesta, está indo contra o fluxo natural. E aí, o que acontece? Vira uma repressão, vira uma sombra, o mesmo que represar um rio. Por que eu gosto desse exemplo de represar um rio? Pode dar certo no início. Se você começa a represar o rio ali, no começo pode dar certo, né? Vai diminuir o fluxo da água, o pessoal pode fazer um vilarejozinho ali no local, pode fazer alguma coisa, só que o tempo vai passando e a pressão vai aumentando. E quando essa pressão começa a aumentar, não tem o que segure essa pressão. Para poder segurar, vai ter que fazer um esforço tremendo para segurar e represar essa água. O que a parte consciente faz, um esforço tremendo para reprimir essas personalidades. Enquanto ela está ocupada reprimindo as próprias sombras, ela está deixando de colocar a atenção e o foco dela em outras situações. Talvez uma meta, um objetivo, ou simplesmente desfrutar da vida. Ela está ocupada reprimindo essas sombras, tentando esconder, maquiar, jogar concreto. Então vai ter um esforço tremendo. E cada vez que ela está colocando energia e esforço para poder reprimir isso, vai faltar energia e esforço, dedicação, foco em alguma outra área da vida, que é onde vão aparecer os problemas também, tá? Por quê? Porque a repressão, essa água tem que ir para algum lugar. E o que acontece? Ela vai achar uma fresta, ela vai achar uma brecha. E quando ela acha uma brecha, essa água vaza. Da mesma forma que quando uma sombra acha uma brecha, ela manifesta. E aonde que ela vai manifestar? Nos atos falhos, nos problemas cotidianos no dia a dia, na ressaca moral, na culpa. Então, todos esses atos falhos, esses momentos de lapso onde essa consciência se manifesta, e para uma sombra manifestar, a parte consciente que estava vigiando ela vai ter que dar uma adormecida brevemente. E aonde que essa parte consciente dá uma adormecida? A hora que vai dormir, né? Então, sabe aqueles pesadelos que vocês têm à noite? É uma sombra sua tentando te passar um recado. Sabe quando uma pessoa adormece a parte racional por um uso de substância, seja alcoólica, seja droga, seja qual for? O que vai acontecer? Ela perde essa consciência consciente devido ao uso de substâncias que ela ingeriu. Adivinha quem manifesta? A personalidade reprimida, a sombra. Por isso que muitas pessoas falam assim, o bêbado é sincero. Por que ele é sincero? É aquela verdade que quem está falando é a sombra e não a parte politicamente correta que jogou concreto em cima dela. Então esta sombra se manifesta no dia a dia nestes momentos, tá? E aí, depois que ela veio e manifestou, a hora que a parte consciente, falei besteira, o que eu fiz? Ela se desconhece até da própria atitude, porque é uma desidentificação tão grande que nem a própria pessoa se conhece, tá? O Júlio está perguntando aqui, sombra é informação não integrada? Perfeito, Júlio. Excelente definição. A sombra é uma informação não integrada, ou um conjunto de informações não integrada. O que seria um conjunto de informações? Uma situação, uma personalidade da pessoa, sentimentos, ocorridos, não ocorridos, desejos. Tudo isso são informações na consciência não integrada. E qual que é o caminho inverso? A integração. Então, aí é um cuidado muito grande. Então, Henrique, como é que se resolve? Se uma sombra ela nasce de uma repressão, então se eu deixar ela manifestar, está resolvido, não é? Não. Porque se tivesse, depois que a pessoa tem um ato falho ou quando essa sombra se manifesta, o que acontece? Poderia estar resolvido, mas não é bem assim, tá?
Porque o que acontece? Quando uma sombra está reprimida, já houve uma fragmentação. Tem o episódio, tem a parte consciente e tem a parte inconsciente. A consciente reprime, a de cá vira uma sombra. Então agora nós temos duas. Então as duas estão coexistindo. Essa aqui consciente, politicamente correta, racional, né? Então o que ela vai fazer? Ela vai buscar sobressair e vai reprimir essa. Quanto mais ela reprime essa aqui vai querer manifestar. Quanto mais essa aqui é reprimida, mais ela vai se alimentando de sentimentos, de raiva, de revolta, de injustiça. Então ela vai o quê? Se deformando da sua essência. Por isso que ela vai adquirindo uma característica sombria. Então, extremos de situações que pode acontecer. A parte consciente e racional que joga concreto nessa sombra, o que vai acontecer? Ela vai se manifestar e ela vai alimentar essa sombra de raiva, de ódio, de ressentimento. Então, o dia que ela vai aparecer com tudo. E quando ela aparece com tudo, é aquela atitude explosiva, impulsiva. E aí, quando ela manifesta, o que acontece? Ou vai ter essa personagem acordou e falou assim, nossa, deixei ela manifestar, deixa eu enjaular ela de novo. E aí ela vai voltar cada vez mais cansada e cada vez com mais esforço e vai deixar mais raiva e mais sentimentos dentro dessa sombra. Ou essa sombra aqui, ela vai adquirir uma força tão grande que quando ela domina a parte consciente, é aonde que a sombra já tomou conta do corpo físico. Então é aquela pessoa que a sombra dela já manifesta a maior parte do tempo no dia a dia. Porque normalmente começa o quê? A parte consciente, a pessoa politicamente correta, e uma brecha ou outra ela tem os lapsos da sombra se manifestando. Agora tem também aquela sombra que já dominou a pessoa. Então já é a sombra dominando o corpo dela e é aquela pessoa então que vai ter esses lapsos na maior parte do dia. Então a parte consciente que ficou reprimida agora, então virou o inverso. A razão, a parte politicamente correta que virou uma sombra agora e a outra parte que foi reprimida anteriormente já assumiu e já tomou conta. E quando ela assume e toma conta, ela já está o quê? Nutrida do prazer em se manifestar, do apego dessas atitudes, seja ela qual for. Tá? Então agora o que alimenta essa sombra é o próprio prazer em ser agressiva, em ser vingativa, em fazer algo contra outra pessoa. Então, ou seja, a sombra já tomou conta e ela se alimenta. Então, se manifestar também não é solução. Qual que é a solução? A integração. O Júlio colocou aqui perfeitamente. Né? Então, se a sombra é a parte não integrada, qual que é o ideal? Integrá-la. Porque como que normalmente as pessoas buscam solução quando se deparam com uma sombra? Tentando reprimi-la cada vez mais. E ela sai o quê? Cada vez pior. E isso é tanto para... Você pode observar esse comportamento que ele normalmente ele se desenrola assim, tanto quanto no mundo interior, com as personalidades, como no mundo externo também. Observa o seu filho, por exemplo. Se o seu filho faz algo de errado eu vou trazer aqui não que seja certo ou errado, tá? Algo que o pai acredita ser errado e vai educar esse filho. Qual que seriam os dois modelos? A integração e a repressão. Então vamos supor que o filho ele teve um desejo de comer doce, por exemplo. Então manifesta o desejo no filho de comer doce. Se esse pai reprime esse filho, bate nele, xinga, olha que coisa feia que você fez, você comeu esse doce, não era para você comer doce, e agride esse filho, reprime, proíbe ele de comer doce, não resolveu o desejo dele de comer doce. Esse desejo de comer doce foi reprimido. Então, ele pode até deixar de comer esse doce por algum tempo por uma repressão. Tá? Então, o que ele vai fazer? Por medo do pai, por medo de apanhar, ou porque simplesmente o pai disse que não, ele vai o quê? Reprimir esse desejo. Em algum momento esse menino vai comer doce. E talvez depois ele vai comer com culpa, porque o pai não aprovava, porque o pai não deixava. Então, ou seja, a atitude reprimida dessa criança em não comer o doce, essa criança virou o quê? Uma sombra. Mesmo depois, se ele passar a comer, ele vai comer com culpa. Porque foi reprimido. Então, a repressão gera uma sombra, até estou fazendo uma análise externa. Tá? Agora, como que essa situação não viraria uma sombra? Se o pai integrasse o filho. Tá? Então,
se ele tem uma explicação. Fala assim, olha meu filho, este doce, tá? Ele pode te fazer mal, ele vai fazer, ele pode, né, entupir a sua corrente sanguínea, né, ele vai fazer mal para a sua saúde. Vamos tentar substituir por algo saudável? Tem uma outra coisa gostosa tanto quanto, né? Que tal a gente tentar experimentar tudo isso? Ou vamos comer, mas de uma forma, né, mais moderada, intercalada, vamos buscar substituir isso até que você não sinta mais a necessidade desse doce. Então a criança, ela compreendeu a importância em não comer e ela escolheu não comer esse doce. Então foi escolha dela e não uma vontade reprimida que não foi integrada à psique dela. Então essa criança, o que acontece? Ela, consequentemente, dificilmente ela vai ter um problema por não ter comido esse doce. E se um dia ela comer, ela não vai comer com culpa. E nem tampouco vai ter a necessidade de ter que comer por uma situação reprimida. Ou seja, ela foi integrada, essa criança foi integrada a um conhecimento. Então, o que acontece? Não vira uma sombra. Então, uma sombra não foi reprimida. Então, o que resolve? Uma integração. E como que essas sombras vão nascendo ao longo da nossa experiência? Como que nasce uma sombra? Tá? Então, ela se resolve quando ela é integrada. Tá? E como que ela não é integrada e como que nós a integramos? Vamos começar a entender um pouco mais sobre isso. Tá? Tem uma frase que eu gosto muito de trazer nos meus encontros, que é: toda vez que nasce um dilema, nasce um problema. Podemos substituir essa frase por: toda vez que nasce um dilema, nasce uma sombra. Por quê? Se nasceu um dilema, já está fragmentado, caiu em extremos. E quando eu falo dilemas, eu não estou falando que seja certo ou que seja errado, e sim que foi fragmentado, ou seja, não foi integrado. Igual o exemplo do doce. Não está certo nem errado comer este doce, mas aquela criança caiu num dilema, não teve uma explicação por que ela não poderia ter comido. Tá? E nos dois exemplos que eu trouxe, o pai poderia ter as mesmas boas intenções. Talvez esse pai era diabético e teve uma consequência muito grave, talvez perdeu um ente querido por uma doença devido a comer muito doce, que agora ele, morrendo de medo disso acontecer com o filho, ele proíbe o filho, ameaça bater nele se ele comer doce. Mas não estamos falando sobre a intenção da pessoa, e sim a consequência e a interpretação de quem recebeu essa informação. Tá? É ali que nasceu um dilema, é ali que nasceu um problema. Então vamos lá. Quando o pai fala assim com o filho: ah, menino, vai ver se eu estou na esquina? Vamos supor que seja uma criança. Tá? Então quando a criança assim: meu pai mandou eu ver se eu estou na esquina. Mas por que ele mandou eu ver se ele está na esquina se ele está aqui? Ela não está entendendo a situação. Então, o que ela vai fazer? Ela vai começar a contar historinhas para si mesma para justificar. Então, ou seja, abriu dilemas na cabeça dela que ela não sabe o porquê. Esse não saber o porquê vai surgir historinhas da parte racional para justificar essa situação. Ah, ele mandou eu ir ver na esquina porque ele não quer que eu fique perto dele? Ou é porque tem alguém parecido com ele na esquina? Ou é porque... Isso eu estou analisando uma consciência de uma criança de 3, 4 anos, tá, pessoal? Para um adulto já vai entender a analogia ou talvez até a brincadeira. Talvez falou até por brincadeira. Então, como eu disse, não estou analisando se quem falou tinha a melhor ou a pior das intenções, e sim no ponto de vista de quem ouviu, interpretou e como que ela elaborou tudo isso. Tá? Então, uma criança de 3 anos não entende metáforas, não entende analogias, não entende brincadeiras. O que ela vai fazer? Ela vai ficar buscando processar. Meu pai mandou eu ir na esquina, mas ele está aqui? Será que ele não quer que eu fique perto dele? Ele não quer que eu fique perto dele porque eu estou fedendo? É porque ele não gosta de mim? Ele não me ama? Já começou a abrir várias abas na consciência dela para buscar entender tudo isso. Aí vai haver outra. Não, mas ele gosta de mim sim, porque ele falou que chegou mais cedo e estava feliz porque estava aqui, mas ele mandou eu ir na esquina, então... Ele gosta de mim, não gosta de mim, abriu vários dilemas. Parece ser muito besta esse exemplo para nós adultos, mas não é nada de surpreendente para que uma criança raciocine e elabore a situação dessa forma ali naquela idade. Então o que vai acontecer? Ali abriu dilemas, ela vai ficar processando aquilo ali e, peraí, meu pai gosta de mim, não gosta de mim, ele quer que eu vou embora, mas ontem ele falou que estava feliz porque chegou. Abriu vários dilemas. Porque se ela está convicta que ele não gosta, ela está
elaborou essa situação, bem ou mal, mas ela entendeu. Se ela elaborou que ele gosta, bem ou mal, ela elaborou. Agora ela está na dúvida, gosta ou não gosta? Nasceu um dilema. Nasceu um dilema, nasceu um problema. E ali, a que ganhar no grito vai virar a parte racional. As outras vão ser reprimidas. E essas reprimidas vão influenciar futuramente na escolha dela. Vou trazer esse simples exemplo. Então ela caiu no dilema com uma simples frase, vai ver se eu estou na esquina. Ela está no dilema, meu pai gosta de mim ou não gosta de mim? Ele quer a minha presença ou não quer a minha presença? Inconscientemente vai ver quem que vai ganhar no grito dessas personalidades. Vamos supor que seja quem entende. Ah, não, ele gosta de mim sim, ele fez coisas boas por mim. Mas uma personalidade ali está com uma incógnita. Fala assim, eu acho que ele não gosta de mim porque ele mandou eu ir na esquina. Essa personalidade talvez vai buscar aprovação, talvez vai ter raiva do pai, talvez vai ter um monte de sentimentos totalmente opostos para essa personalidade que tem certeza que o pai dela gosta dela. E aí ela cai nesse dilema e isso vai ser influenciado ao longo da vida dela. Por isso que processos terapêuticos nós vamos resgatar memórias de infância para poder integrar. Por isso que várias linhas terapêuticas vai trazer sempre a proposta de que o resgate da criança interior ferida. Quem que é a criança interior ferida? Uma sombra. Por quê? Porque pode nascer dilemas semana passada? Pode. Só que o quê? Para nascer uma sombra, tem que nascer um dilema. Para nascer um dilema, tem que ter uma incompreensão. E você sim pode estar não conseguindo elaborar situações que aconteceram na semana passada, caindo em dilemas e virando uma sombra que pode influenciar na sua vida na semana que vem ou daqui 10 anos. Só que é mais difícil. Por quê? Porque hoje você, como adulto, você consegue elaborar e integrar e compreender os ocorridos no seu dia a dia. Então, mesmo que seja possível, é pouco provável, pois você tem mais capacidade de lidar e elaborar situações. Então, não é impossível, mas é menos provável. Já uma criança ali na sua primeira infância ou o adolescente na sua adolescência, ele passa por várias situações onde ele não tem a maturidade racional, intelectual e emocional para lidar com essas questões. Então, por isso que a maioria dos dilemas e das sombras acontecem nesse período. Então, digamos que você até ousado em arriscar, mas digamos que mais de 95% dos problemas que vocês passam hoje são situações que vocês não elaboraram muito bem lá na infância ou na sua adolescência. Mesmo que hoje o seu adulto entenda tudo isso. Só que o adulto pode ser a sua personalidade adulta racional. E quem não entendeu é a sombra. Por isso que muitas das vezes o óbvio é óbvio para você, mas não para você, para a sua personalidade de adulto. Mas para aquela sua criança interior reprimida, talvez não seja tão óbvio, talvez não tenha ficado tão claro. E pelo adulto que existe dentro de você estar tão claro isso, que você nem se questiona e nem se ocupa em tentar explicar para si mesmo. Talvez tenta justificar para o mundo externo, mas não justifica para você mesmo, integrando e resgatando a sua criança interior. Porque talvez pode ser ela que esteja te sabotando e a culpa não seja dela, não é dela. É nada mais do que um pedido de socorro da sombra, porque é a forma como ela tem de tentar pedir ajuda. Porque uma repressão, ela não começa com um ódio tremendo do dia para a noite. Começa com uma raiva, com 2, com 3, com 4. Então, sombras reprimidas a longo prazo viram grandes problemas. Talvez se fosse resolvido logo quando ocorreram os eventos, talvez não seria tão problemático assim. Vou dar um exemplo prático para vocês entenderem. Imagina uma reunião de negócios. Tá? Imagina uma reunião empresarial que tem ali 10 pessoas nessa reunião, naquela mesa, discutindo e debatendo uma situação. Vou dar o nome a essas pessoas em números, tá? Então tem a pessoa número 1, 2, 3, 4, 5, 10. O número 1, tá todo mundo ali com a melhor das intenções. O número 1 tá tentando falar. Quando o número 1 tentou falar, o 2 mandou ela, não, peraí, daqui a pouco você fala, deixa eu falar agora. Aí o 2 falou. Aí o 3 deu a opinião dele, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. E o 1 tá tentando falar e não consegue. Ou seja, ele está sendo reprimido. Então, ou seja, ele nasce um desejo de se expressar e ele não pode porque
o do 2 até o 10 não deixou ele falar. A princípio, aí o que vai começar a acontecer com esse número 1? Vai começar a surgir sentimentos, né? Então ele vai... No início ele vai pedir educadamente, gente, deixa eu falar. Aí o número... Não, peraí, daqui a pouco você fala. Aí ele... Gente, por favor, posso falar? E aí, não, daqui a pouco você vai falar e tal. E tá todo mundo falando. A princípio ele começou a pedir educadamente. Daí a pouco ele vai ter que começar a falar o quê? Num tom mais firme. Gente, eu quero falar. E o outro falou assim, olha, peraí, espera, daqui a pouco você fala. Ou já começa a falar assim, ó, eu não vou deixar você falar não, hein? O que vai começar a acontecer? Esse número 1 já vai começar a ficar com raiva. Já vai começar a ficar com ódio. Daí a pouco, qual vai ser a próxima tentativa dele para tentar falar? Vai começar a gritar. Vai começar a gritar, vai começar a espernear. E daí a pouco os outros falam assim, ó, vamos fazer o seguinte, você vai ficar trancado aqui nessa sala, você não vai falar de jeito nenhum nessa reunião, só nós vamos manifestar, nós vamos dialogar, fazer uma confraternização, tomar café aqui, você vai ficar aí calado, você não vai falar nada. Esse dali vai ficar amarrado na cadeira assistindo, todo mundo se confraternizando, se expressando, falando. Imagina o sentimento de raiva, de revolta, quais são os sentimentos que esse número 1 vai ficar. E ele vai ficar amarrado ali. Cada vez que ele está vendo os outros se manifestando, ele vai ficar mais pé da vida. Até que se ele conseguir se soltar ali em algum momento, o que ele vai fazer? Ele já até esqueceu o que ele ia falar. Ele vai querer agora pôr fogo no parquinho. Ele vai jogar a mesa para o alto, vai agredir todo mundo, vai ser uma atitude, né, que os outros vão olhar assim, gente, o que é isso? Que raiva é essa? O que está acontecendo aqui? Talvez eles passaram tanto tempo se expressando que eles até esqueceram que o número 1 estava amarrado. Então, quando eles verem, ele já vai estar tão diferente de quando começou a pedir para poder falar, que os outros nem vão conhecer e nem vão lembrar que ele está ali. Tá? Então é um exemplo meio estranho, mas a longo prazo o outro vai perdendo tanto a identidade dele, talvez até esqueceu o que ia falar, que ele só quer, né, se manifestar, nem que seja quebrando tudo. Isso acontece com as sombras, porque as sombras estão aí, talvez, há 20, 30, 40, 50, 60 anos. E essa sombra começou com uma personalidade inocente quanto a que está se manifestando hoje. E é justamente essa repressão a longo prazo que a desidentificou tanto das outras personalidades. Por isso que as pessoas não se conhecem mais. As pessoas vão se perdendo dentro das suas próprias personalidades, se esquecendo de quem são e buscando valores externos e esquecendo de quem são. Tudo isso são repressões. E essa sombra vai ficando ali. E essas sombras e essas personalidades, tanto a sombra reprimida, tanto as personalidades que vão se manifestando, quem que ela vai reprimindo mais ainda? Quem que está mais reprimido além da sombra? A essência. E o que é a essência? É a sua parte divina que te conecta a tudo e a todos. Então essa essência vai ficando cada vez mais bloqueada. Então o processo de integração da sombra é uma lapidação, onde você vai lapidando e integrando as suas personalidades. Tá? Então, busquei trazer aqui um caminho de compreensão. Quem estiver ao vivo aqui comigo, se você também está assistindo a gravação, deixa aqui sua dúvida, sua pergunta, se você está gostando desse assunto. Tá? Percebe por que é um assunto um pouco mais complexo, por isso que eu sempre estou trazendo aqui, porque dificilmente é um assunto de trazer numa live só, num encontro só. Então, por isso que periodicamente eu trago aqui por ângulos diferentes para poder compreender. E se você está gostando desse assunto, dá uma conferida no meu canal, no meu perfil, que tem muito material salvo sobre as sombras. Tá? Então, se você tem interesse em conhecer mais sobre as sombras, dá uma olhada aí nos meus materiais que já tem salvo. E se quer que eu continue falando mais sobre as sombras, manda aqui sua dúvida, sua pergunta. Tem muita literatura hoje sobre as sombras, tem filmes que trazem as sombras de forma ilustrativa, né? E aqui eu busco trazer uma linguagem arroz com feijão, porque sombras não é um assunto somente da área da psicologia. Sombras é um assunto que está por trás de tudo no dia a dia. Na minha humilde visão, sombras deveria ser um assunto ensinado nas escolas, porque o quê? Os problemas que nós vivenciamos hoje são o quê? Conflitos reprimidos. Então nós temos personalidades reprimidas, famílias reprimidas, sonhos reprimidos, desejos reprimidos, uma sociedade reprimida. Então, ou seja, são a causa dos problemas hoje. Então integrar essas sombras é uma forma de se conectar novamente e fazer um resgate para a sua essência, que
está ali dentro esperando, tá? Então, se você quer integrar suas sombras, autoconhecimento, tá? É uma forma para isso. E terapia é a forma prática para você trabalhar aquilo que te impede de integrar as sombras. Porque realmente dói muito olhar para uma sombra. E por que dói olhar para uma sombra? Porque essa sombra não está desassociada. Se ela tiver, até porque se ela tivesse desassociada, ela não seria sombra. Normalmente ela está envolvida com vários sentimentos e com outras situações que também geraram sentimentos, que por sua vez vai gerar dor e sofrimento quando a pessoa olha para tudo isso. Por isso que as pessoas evitam este assunto. Mas a boa notícia que eu tenho para dar é: existe terapia para isso e autoconhecimento. Isso é difícil porque a pessoa normalmente está lidando com algo desconhecido dela mesma. A partir do momento que você sabe aonde você está mexendo, o desconhecido passa a ser conhecido. E se você tem recursos e ferramentas para trabalhar tudo isso, é onde facilita. E até porque, depois do nosso bate-papo de hoje, já deu para entender, né, que reprimir e evitar o assunto não quer dizer que resolveu. Vai gerar mais repressão e ou adiar, né? Porque além de adiar a solução, vai o que? Intensificar o problema. Né? Então, essa é a mensagem de hoje. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, compartilhe aí essa mensagem com alguém que tem interesse nesse tipo de conteúdo também, que possa fazer relevância para ela também. Beleza? E anote aí na sua agenda, toda terça e quinta às 13 horas eu estou aqui ao vivo trazendo um bate-papo com vocês aqui, ok? Então deixa também a sua sugestão de tema, tá? Para vocês acompanharem, beleza? Ó, beijo para vocês, até o próximo Despertar Consciente.